Boa noite, amigos. Estou muito agradecido por estar aqui hoje à noite novamente. Saí daqui não faz muito. Eu acho que saí por volta das 4 horas. E então nós fomos visitar mais alguns amigos e chegamos de volta às 7h05. Tivemos que vir para cá. Por isso estou tendo, de certo modo, que procurar um texto ainda, irmão Neville. Porém, agora acabaram de ligar com um pedido de alguém em Chattanooga, Tennessee, um ente querido que foi acidentado 3 semanas atrás e ainda se encontra inconsciente e pede oração aqui, da igreja. Sim, irmão? Certamente que pode, irmão Neville, venha. Sim, senhor. Nós estávamos falando de Melquisedeque, quem era ele, e ainda não chegamos a terminar. Porém, quem sabe da próxima vez que vier, possamos continuar a partir dali, ainda no livro de Hebreus. Porém, hoje à noite, nós abrimos no livro de Daniel. E vocês, com suas Bíblias, abram em Daniel 12. E nós vamos ler um pouco a partir daí e falar, talvez, sobre alguma coisa da palavra de Deus do livro de Daniel. Agora, Daniel era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia no transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a grande fé. Eu gosto de Daniel porque ele tinha proposto que, em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente e que não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. Ele foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentio. Ele mesmo não era gentio, porém, ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim, da cabeça de ouro e culminando nos pés de ferro e barro. E enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. E um outro grupo de irmãos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali com eles, os quais não eram profetas, porém crentes. E eles também fizeram o propósito em seu coração. E então, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Do mesmo modo que nós fazemos, nós nos reunimos porque temos coisas em comum. Você sabe, há um antigo lema que diz, cada qual com seu igual. E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo. E isso também é uma coisa muito boa, cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? Seguramente, cada qual com seu igual. Não muito tempo atrás, eu me encontrava numa reunião onde havia um homem discutindo algo. E ele disse, bem, ele estava falando das almas que foram para a prisão, estavam em prisão, para as quais Jesus foi pregar depois de sua morte. E este homem que estava falando disse, bem, o que vocês acham disto? E um irmão de cor levantou-se. Ele disse, bem, isso é exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Disse, o que você acha que foi? Disse, foram almas que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Exatamente como a Bíblia disse. Ele disse, não. Disse, isso é esta igreja pregando para aquelas pessoas pentecostais que estão nestas denominações e tudo mais, tirando-as da prisão. Ele disse, agora, olha aqui, irmão. Ele disse, Pentecostes nem mesmo foi mencionado aí. Ele disse isso. Ele simplesmente disse que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Logo eu disse, amém. Isso é correto. E o ministro olhou para mim e disse, cada qual com seu igual. Eu disse, isso é correto. Irmãos de fé igualmente preciosa, crendo exatamente no que a Escritura diz que é a verdade. Daniel tinha 3 companheiros assim que estavam com ele. Você sabe, e é bom, quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fique ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Oh, que coisa! Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama,
e fica ao seu lado. Isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. E estes irmãos foram levados embora de sua cidade, e a cidade deles foi queimada, e todos os seus vasos e as coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, e os havia levado um grande rei gentio. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer: "Este é meu servo." Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um. Porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer: "Este é meu servo, e ele fará o que eu lhe disser." Agora, nós gostamos disso, notando então que, quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio de teste. E isso somente acontece para ajudar você. É para o seu bem. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. E se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos, e não os filhos de Deus. Agora, um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado para o céu. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará. Esse é Deus. E quando você está decidido, eu gosto disso. Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como noto, então, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. E eles os testaram pelo fogo, eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante Deus fazia que superassem, mais do que vitoriosos. Muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. E então Ele fará grandes coisas por você. Agora nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus, enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora de sua própria cidade, longe de sua própria igreja. Numa terra estranha, Deus o usou. Agora, você pode estar longe de tudo quanto você possa estar. Você pode estar longe de todos os seus entes queridos, ou você pode estar longe de sua igreja. Porém, mesmo assim, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usá-lo para dar testemunho, ou para qualquer coisa que Ele deseje usá-lo. Lindos exemplos. A Bíblia está tão cheia dessas coisas em todo lugar que você abre. Vocês não gostam de ler a palavra? Eu simplesmente a leio às vezes e choro. Aqui há alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro na sala e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre minha cadeira, olhei para minha Bíblia novamente, eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente. Eu pensei, Deus, ali dentro há vida eterna para cada homem ou mulher que ouse colocar sua confiança nisto e crer nisto. Vida eterna. E ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna,